Glória a Deus. Depois a gente apresenta aí. Irmãos, esse mês, quem sabe o tema da oração? O que vocês estão orando esse mês online? Vocês lembram? Ninguém lembra. Vamos prestar atenção no tema da oração de segunda-feira. É transbordando no Espírito. E basicamente a gente falou sobre isso na célula sexta-feira, de transbordar no Espírito. E é tremendo que é o que nós precisamos, é transbordar no Espírito. Eu quero pedir para os irmãos abrirem Atos capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 8, que diz a seguinte coisa. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, e ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pai, eu quero te agradecer nesse momento, ó Pai, pela oportunidade que eu tenho, Senhor, de compartilhar contigo, com a igreja, Senhor, a tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale diretamente ao nosso coração e tire tudo aquilo, Senhor, que possa impedir a tua palavra de fluir. Nós, ó Pai, entregamos, Senhor, tudo a ti. Nossa mente, nosso coração, nosso ser, tudo, Senhor. Destrava, Senhor, tudo que tem que ser destravado, Senhor, nessa manhã. Eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço pelas grandes coisas que tu há de fazer. A palavra transbordar, ela significa passar dos limites, passar barreiras. Lá no Rio Grande do Sul, se nós pararmos para imaginar o que aconteceu, as águas transbordaram as bordas. Ela transbordou, ela superou todo o impedimento. Então, quando nós falamos de transbordar, nós temos que estar cheio mais do que nós podemos suportar. Você só pode transbordar, não está muito alto, não? Está muito alto? Então tá bom. Que para mim, eu estou achando ultimamente tudo alto. E olha que eu sou surdo. Não sou surdo, em nome de Jesus. Preciso parar de profetizar na minha vida. Eu tenho que profetizar bênção. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos que estar cheio de algo para que nós possamos transbordar. Pedro e João, eles estavam cheios, a ponto de transbordar tudo aquilo que eles tinham dentro dele. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, todos nós seríamos cheios do quê? Do Espírito. Isso está lá em Joel, capítulo 2, dos versos 28 ao 31, que diz o seguinte. Coloca para mim aí, por favor, Joel, capítulo 2. Eu passei por Renan. O Renan acho que não viu. Diz assim a palavra, para a gente ganhar tempo. Nós temos ainda missões hoje. E depois disso, derramarei do meu
Espírito sobre todos os povos. Todos os povos. Isso quer dizer o quê? Repita comigo. Todos os povos. Isso inclui você. Nós, nação brasileira, os americanos, os latinos, os hispanos, os russos, os chineses, todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Eu descobri que eu estou ficando velho, eu estou tendo sonho todo dia. Coisa que eu não tinha. Eu descobri essa semana, irmãos, eu estou tendo sonho profético quase todo dia. E aí eu descobri que eu estou velho. E é os velhos que sonharão. Eu falei, Senhor, eu queria ter visão, porque a Bíblia diz que os jovens terão visões. E eu não estou tendo visão, eu estou sonhando. Então quer dizer que eu sou velho. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse poder do Espírito, ele está disponível para mim e para você. É desse poder que nós precisamos nos encher, porque Pedro e João estavam cheios de tal maneira que eles não conseguiam se conter. Eles tinham que falar de Jesus, eles tinham que mostrar aquilo que estava dentro deles. Eles saíram para fora. A tendência da igreja é ficar dentro das quatro paredes buscando poder. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ir. Não adianta nós não nos enchermos aqui e não transbordarmos lá fora. Nós fomos chamados para transbordar. Nós fomos chamados para levar para o mundo a luz de Jesus. O problema é que nós temos ficado dentro das quatro paredes, fechado aqui dentro, e nós não temos feito aquilo que nós fomos chamados para fazer. Pedro e João, eles se reuniam para orar, mas ao mesmo tempo eles transbordavam vida. Eles transbordavam que as pessoas olhavam para eles e desejavam aquilo que eles tinham. O mundo tem fome de Cristo. Eu vou repetir. O mundo tem fome de Cristo. O mundo quer conhecer a Cristo. Porém, o mundo não está vendo Cristo. E por eles não verem a Cristo, eles comem aquilo que lhe é dado. O mundo tem comido junk food, enquanto nós, o corpo de Cristo, temos um banquete para oferecer para as pessoas lá fora. Eu e você fomos chamados para ser cheios de tal maneira que nós vamos transbordar e contagiar as pessoas. Pedro e João, eles estavam tão cheios da presença que eles não conseguiam conter. Pedro e João, eles tinham dentro deles o Espírito que transformava o natural no sobrenatural. Nós temos que entender que nós somos as pessoas que têm que oferecer o Espírito para as pessoas que não conhecem a Jesus. É você, sou eu. Nós temos que dar aquilo que nós temos para oferecer. Aí eu pergunto para você, o que é que você tem para oferecer? O que é que você está derramando? O que é que está transbordando da sua vida? Muitas pessoas estão transbordando no Espírito. Muitas pessoas também estão transbordando em tristeza. Outras pessoas estão transbordando em amargura. Outras pessoas estão
transbordando sua dificuldade. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio do Espírito de Deus, a sua boca só vai falar de Deus. Mas se o seu espírito, o seu coração, a sua alma está só com amargura, tristeza, a única coisa que vai sair da sua boca é morte. Pedro e João, eles aonde iam, os apóstolos, aonde eles iam, o que saía da vida deles, o que transbordava era vida. E é isso que tem faltado para a igreja atual, é transbordar em vida, é abrir a boca e falar de vida. Vida. É o que tem nos faltado hoje, vida. Jesus, ele disse lá em Mateus, capítulo 23, verso 27, a seguinte coisa: ai de vocês, mestres e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiado, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. O que Jesus está dizendo aqui é: muitos de nós vamos para a igreja, somos religiosos, mas na realidade nós estamos mortos por dentro. O Espírito Santo, ele quer nos avivar, ele quer derramar sobre nós um avivamento, um fogo consumidor, de tal maneira que nós vamos consumir quem está perto de nós. Esse que é o grande problema da nossa atualidade. Nós não buscamos para dar, nós buscamos para quê? Para receber. Você não veio para receber, você foi chamado por Cristo para dar. Você foi chamado por Cristo para ir. Você foi chamado por Cristo para curar os enfermos. Mas para que você possa curar, você não pode ser como os fariseus, que eram religiosos, não tinham vida dentro deles. Eles eram mortos. Eles ensinavam, eles pregavam, o que eles diziam era só morte. Que o próprio Jesus repreende eles. Ele fala assim: vocês são um bando de hipócritas. O próprio Jesus disse para eles: vocês são hipócritas. Vocês ensinam, vocês colocam peso sobre as pessoas, mas vocês mesmos não levantam um dedo para cumprir aquilo que vocês falam. Por quê? Religião. A religião, ela mata. Enquanto a graça de Deus nos aviva. A graça de Deus nos transforma. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos pessoas cheias da graça, cheios do amor, cheios de vida. Declare vida. Pedro e João chegaram ali, podia dizer assim: ô aleijado, não tenho dinheiro para você agora. Se vira aí. Ó, eu estou atrasado para a oração. Quanta gente não faz isso? Sabe, eu aprendi algo do apóstolo Luiz Hermínio, que ele estava nos contando. Ele anda com R$ 50 em trocados dentro do carro dele. E ele fala assim: quem pede, eu dou. Eu dou R$ 1, se eu tenho 10, eu dou 10, mas eu dou. Aí questionaram ele lá na reunião, mas por que o senhor faz isso? Ele falou assim: porque eu acredito e eu entendo que dando é que se recebe. É dando que você vai receber mais de Deus. Então ele disse: eu oferto, eu dizimo, eu dou para quem pede. Aí falaram assim: mas espera aí, pastor, o senhor dá
Você dá oferta para essas pessoas que ficam na rua, a primeira coisa que ela vai fazer é comprar droga, que ela vai beber. Ele falou assim: o que ele vai fazer com o dinheiro não é problema meu, mas eu fui chamado para abençoar. Eu fui chamado para transbordar aquilo que eu tenho. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que ser vida para as pessoas que estão mortas, para as pessoas que não conhecem a Jesus. Nós temos que ser o reflexo. É isso mesmo, né? Reflexo. Tá difícil, tá enrolando a língua. Nós temos que refletir a vida que Cristo deu para mim e para você. Você está vivo? Você está cheio de Deus? Então é hora de transbordar. É hora de você romper os limites da represa que tem prendido o poder de Deus em você. É hora de você deixar o leão que está dentro de você sair para fora. Entenda, você não foi chamado por Cristo para ser um gato, você foi chamado para ser leão e leoas de Jesus. Você não foi chamado para miar, você foi chamado para rugir. O problema é que tem muito crente miando, porque ainda não entendeu o poder que está dentro dele. Tem muito crente miau, 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 miau. Enquanto da boca tem que sair um rugido, porque você não é filho do gato de Judá, você é filho do leão da tribo de Judá. Essa é a diferença. Por isso, ruja a vida na vida das pessoas. Ruja vida. Abra a tua boca, quando a tua boca for aberta, ruja aquilo que está dentro de você. Que tem que ser o poder do Espírito Santo. Pedro, a Bíblia diz que Pedro era tão cheio do poder, mas você está falando de Pedro. Quem é Pedro? Qual é a diferença de Pedro de mim e você? Ele não era um humano, como eu e você? Qual é a diferença, então? Por que é que nós não podemos fluir da maneira que Pedro fluía? Ah, mas é que Pedro andou com Jesus. Judas também andou. E não tinha o poder que Pedro tinha. Ah, mas Judas se matou. Você não, você está aqui. Por que que você não pode fluir da maneira que Pedro fluía? Por quê? Porque falta intimidade. Pedro era íntimo de Jesus. Pedro era íntimo. Pedro andava, as pessoas corriam para botar os doentes debaixo de Pedro, para que a sombra de Pedro curasse. A sombra. Irmãos, nós temos que fluir de tal maneira que as pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: tem algo manando daquela pessoa. Eu preciso que ele tem. Eu preciso chegar a ele porque algo tem. A nossa vida tem que transbordar como Pedro e João transbordaram. A nossa sombra tem que curar. A nossa palavra em nome de Jesus tem que curar. Porque esse poder nos foi delegado. A Bíblia não fala tudo o que pedires em meu nome, o quê? Recebereis. Nós temos que começar a permitir da nossa boca começar a fluir vida. Temos que começar a fluir vida no nosso casamento. Temos que fluir vida nas nossas finanças. Temos que fluir vida na vida dos nossos vizinhos. Nós temos que fluir vida. Vida. Temos que declarar vida. Porque a vida é que transforma. É a vida que transforma. Lembra quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos? Deus pergunta para Ezequiel, qual foi a pergunta de Deus para Ezequiel?
Pode esses ossos voltar à vida? Qual foi a resposta do profeta? Tu sabes. Tu sabes. O que Deus falou para ele? Profetiza. Profetiza. Ezequiel profetizou e o que aconteceu? A Bíblia diz que se ouve o barulho de ossos se juntando. Já pensou? Você assim perante um monte de cadáver, só osso seco, e você profetiza a vida. Aqueles ossos começam a se juntar de tal maneira, estrondos. Você já ouviu o osso batendo um no outro? Vocês já ouviram isso? A Michelle tem certeza que já. Irmãos, é um barulho estranho, é uma coisa oca. Você raspando um osso no outro, assim, ó, fazendo. É assim, é uma coisa doida. Aí os ossos começam a se juntar. Aí vem o quê? Os nervos começam a se formar. Aí vem a carne, começa a formar e a pele em cima. E aí o profeta Ezequiel vê um exército se levantando. Por quê? Porque aquele homem profetizou o quê? Vida. Vida. Quer ver essa igreja encher? Começa a profetizar vida sobre essa igreja. Em vez da gente ficar assim, nossa, cara, estava vazia a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode não parecer, você pode não acreditar. Deixa eu te dizer. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus, ele está em todos os ambientes. Pode não ter um ser humano sentado do lado da Natália, mas o Espírito Santo está ali do lado dela. Pode não ter ninguém do lado da irmã Luciana, mas o Espírito Santo está sentado ali. Porque a palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, Ele estaria. Mostra que não existe lugar vazio em igreja. Porque Deus, Ele ocupa todos os ambientes. Ele ocupa todas as cadeiras. Ele ocupa tudo que está vazio. Porque Ele é o quê? Onipresente. E a sua presença está em todos os lugares. Então essa igreja não está vazia, ela está cheia da presença do Senhor. Essa é a diferença. O problema é que nós olhamos com os nossos olhos físicos e nós não profetizamos com a nossa boca o que nós queremos, nós profetizamos o que nós vemos. Você não foi chamado para profetizar o que você vê, você foi chamado para profetizar o que a palavra de Deus declara. Ai, mas a minha situação é irreversível. A minha situação, ai meu Deus, eu recebi carta de deportação. A palavra de Deus diz que Deus é contigo, agindo Ele, quem impedirá? Se Deus falou que Ele vai fazer, quem é você para dizer que Deus não pode fazer? Profetiza a vida. Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão na igreja lá do pastor Wagner. Ele já tinha recebido a carta de deportação. Nós estávamos conversando, eu falei assim, rapaz, eu estava falando de você hoje, com uma pessoa. Ele chegou, ele falou assim, é mesmo, pastor, como é que tá? Tá tudo bem? Eu falei, e aí, como que está o negócio da sua deportação? Ele falou assim, pastor, nós perdemos muito dinheiro, o advogado nos roubou, eles deram 20 dias para a gente sair daqui, por bem, porque senão nós íamos nos tornar criminais, e eles iam atrás da gente e aprender a gente como criminosos. E eu falei, e o que você fez? Nós oramos, a igreja se levantou, nos ajudou, e hoje nós reabrimos o nosso processo e a carta de deportação caiu. E nós vamos pegar os nossos documentos. Por quê? Ele profetizou vida. A igreja se levantou para profetizar, não o que ela estava vendo, mas aquilo que eles queriam que acontecesse. Profetiza vida. Quer conseguir alguma coisa na sua vida? Declara vida. Eu e você fomos chamados para transbordar vida. Como Pedro
e João, vida. Muitos de nós não entendemos que Cristo, ele nos deu poder e autoridade. Poder e autoridade. Você sabe o que é poder e autoridade? Poder e autoridade no mundo físico, ele é diferente da autoridade e do poder no mundo espiritual. No mundo físico, você ganha autoridade e poder porque você trabalha, você conquista o seu espaço através dos seus esforços físicos. Então, você conquista, você é promovido, você ganha promoção, aí o homem vai te dando poder e autoridade. Agora, pega esse poder e autoridade que você recebeu de um ser humano, chega para um diabo e fala para ele: sai, que eu fui promovido. O diabo vai olhar para você e vai falar assim: hein? Sai, vaza. O diabo fala: como é que é? Você está falando comigo? Vai acontecer que nem aconteceu com os filhos de Cora. É isso, né? Coré. Chegaram lá em nome do Jesus que prega Paulo. O diabo olhou para eles assim. Sério? É sério o que vocês estão falando? Jesus eu sei quem é. Paulo também conheço. Mas quem é vocês? Vem aqui, peraí. A Bíblia diz que todos eles ficaram. O diabo arrancou a roupa de todos eles. Correram pelado. Porque a autoridade que nós temos no mundo físico não é dada por homem. No mundo físico é dado por homem, no mundo espiritual é dado por Cristo através da nossa intimidade e relacionamento com Ele. Entenda. Vou falar de Daniel. Vai parecer até. Eu ouvi uma pregação sobre Daniel ontem. Irmãos, Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Mas quem governava a Babilônia não era ele, era Daniel, porque a autoridade e poder estava sobre Daniel. Você está entendendo a diferença? Nabucodonosor só falava, mas quem decidia era Daniel. Depois Nabucodonosor era Daniel. José, quem mandava no Egito era José. Não era Faraó. Por quê? Porque Deus lhe deu poder e autoridade. Eu e você fomos chamados para exercer esse poder e essa autoridade no mundo hoje. Pedro e João recebeu essa autoridade lá em Lucas capítulo 10, verso 19, que diz assim: eu dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre o poder do inimigo. Nada lhe fará danos. Essa autoridade está sobre você. Porque hoje você é discípulo de Jesus. Se você está cheio do poder, está transbordando, essa autoridade é para você. Ela está sobre você. Pode levantar o inferno contra a tua vida, você tem autoridade. Se você está cheio, você está transbordando, nada e ninguém pode te parar. É uma realidade. Nós temos que só entender que você foi chamado para transbordar. É você que tem que oferecer esse poder para as pessoas. Porque, vou te dizer, as pessoas estão olhando. Se eu e você não tivermos poder e autoridade, as pessoas não vão olhar para a gente e falar: para que eu vou para esse Jesus? Para continuar só para me chamar de crente? Não, nós fomos chamados para pisar sobre cobras. É literal, irmão, sobre cobras.
Cobras. Seja elas cobras venenosas lá no mundo, ou seja as cobras, que muitas das vezes tentam nos morder aonde a gente vai. Quem tem ouvido, ouça. Ok? Escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Irmãos, você foi chamado para exalar o poder de Deus. Você foi chamado para transbordar e conquistar o mundo celestial, gente. Você não é desse mundo. Se você não é desse mundo, você é da onde? Então passe a agir como uma pessoa que é do céu, com poder. Pare de deixar tudo te oprimir. Transborde. Transborda dentro da tua casa. Ah, mas a minha esposa, eu falar para você, minha esposa parece um cão. Meu marido, então, meu Deus. Transborde dentro da sua casa. Transborde. Já viu uma enchente quando tu transborda? Já viram? Viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Que transbordou as barragens lá. Irmãos, nada para uma enchente quando transborda. Você acha que quando está transbordando, você vai chegar lá assim, vai parar assim, sabe? Quem conhece o X-Men vai lembrar. Lembra daquela mulher, a Storm? Aquela que controla a chuva, é lá do meu tempo e do Andros. Ela controlava a água. Então, se chovesse, ela começava um furacão, levantava. Você acha que quando a água descer, você vai e a água vai subir? Vai nada. Não seja ingênuo. Você vai ser arrastado. E a gente vai achar. Se achar, né? Você, se achar. É isso que Deus quer da gente. Que a gente transborde de tal maneira que quando as pessoas tentar impedir você transbordar, elas vão ser arrastadas junto. Lembra Saul quando estava perseguindo Davi? Saul, vazio de Deus, Deus já tinha tirado o espírito que estava sobre ele. Ele perseguindo Davi, disse que ele encontrou com os profetas. Os profetas estavam tão cheios do poder de Deus que Saul começou a profetizar junto com eles. É isso que Deus quer da gente. Quando o descrente entrar dentro da igreja, ou você estiver na rua, aquela pessoa comece a profetizar junto contigo, porque você é um profeta do Senhor. É isso que está faltando na gente. Nós temos nos tornado uma igreja que fica acanhada, que tem medo, que tem vergonha. Nós temos um exemplo que aconteceu ontem. Eu vou dar o testemunho do Adão, mesmo ele não querendo. O time do Adão, ele pediu oração. Acho que há um mês atrás você me mandou mensagem, né? Ele falou assim, pastor, o nosso time está ganhando. O senhor acha que eu devo mexer em alguma coisa? É time de futebol. Eu falei assim, cara, pela minha experiência, esse time que está ganhando não se mexe. Vocês já ouviram esse ditado? Tudo bem. Eu falei, então eu vou deixar do jeito que está. Eu falei, deixa do jeito que está. Aí ontem foi a final. Antes do jogo, foi antes ou foi depois que você orou com eles? Antes do jogo, o Adão pegou os meninos, vem aqui, vamos orar. Vamos orar. Eles foram, ganharam. O técnico veio brigar com ele, repreender ele, falando que ele não podia ter orado com as crianças. Aí a diretora teve que entrar no meio, não foi isso? E defender você. O Adão transbordou sobre aquelas crianças. Ganhou, é campeão. Só a semifinal, então a final. Pronto. E foi o time que você falou que estava ganhando de todo mundo, não foi? Vai ganhar também, pronto, acabou. O inimigo tentou calar a boca dele, tentou envergonhar ele. E a igreja não pode submeter esse tipo de coisa. Ah, você não vai orar. Você não vai falar do evangelho. Se eu não me engano, é na escola da Lisa também, lá da Alice.
A professora disse que a Alice não pode falar de Jesus dentro da escola dela. Aí eu falei para a Alice, nós temos direito de falar, aqui nós temos a lei do free of speech. Você fala o que você quiser. Hã? Aí. Irmãos, nós não podemos ser uma igreja que se cala. E por isso que nós precisamos nos encher e assumir o poder e a autoridade. Porque quando se levantarem para nos calar, você tem direito e você tem poder para dizer para Satanás: fecha tua boca em nome de Jesus. E é o que tem faltado na igreja: poder e autoridade. Poder e autoridade. Aqui dentro nós somos o bambambam. Já prestou atenção? Aqui dentro do prédio? Oh, glória a Deus, aleluia. Aqui é fácil ser crente. O lugar mais fácil que tem para ser evangélico é aqui dentro da igreja. Mas lá fora é que é onde nós temos que usar o nosso poder e autoridade. É quando as tribulações se levantam. É quando o mundo se levanta contra a gente. É que nós temos que nos posicionar. É fácil. Aqui dentro, nem a imigração pode entrar. Porque é uma igreja. Mas eu quero ver quando você tiver só você e a imigração bater na tua porta. Ô Alex, eu vou usar o Alex porque ele é cidadão americano. Ô Alex, para fora. Tem uma intimação para você aqui. O Alex vai olhar para falar assim: tudo bem, eu vou. Mas eu já vou te avisar. Vocês vão me levar, mas eu vou sair de lá com o green card. Eu já vi casos isso. A imigração pegar as pessoas dentro da casa deles. O cara sair de lá da imigração com documento. Pessoas que foram denunciadas. Eles saíram de dentro da imigração já com a carta dizendo que eles tinham direito a documento. É esse momento que nós temos que ver aonde está o nosso poder e autoridade. É na hora da dificuldade. É na hora que o inimigo se levanta. É a hora que os problemas vêm atrás da gente. É a hora que nós não temos dinheiro para pagar o aluguel no dia 1º ou no dia 5, como vocês queiram dizer. É aí que entra o poder e a autoridade. É aí. É quando uma pessoa da sua família está a ponto de morrer. E você vai lá e ora para essa pessoa e fala assim: ser curado em nome de Jesus. E essa pessoa é curada. É aí que entra o poder e a autoridade. Que Jesus nos delegou. Eu dei a vocês autoridade. Aí você vai em outra passagem que diz assim: vocês orarão, os enfermos serão. Poder e autoridade. Isso está sobre a igreja, está sobre eu e sobre você. E nós temos que agir dessa maneira. Nós precisamos começar a fluir. Nós precisamos começar a sair das 4 paredes e mostrar para o mundo que eu e você somos profetas do Senhor e transbordamos no Espírito Santo. Eu e você precisamos mostrar para o mundo que nós temos poder e autoridade. Porque o mundo tem olhado para a igreja e não tem visto o poder de Deus fluir da maneira que tem que fluir. E a Bíblia diz que nos últimos dias, eu, você e todos aqueles povos do mundo serão cheios do Espírito Santo de Deus. Você tem a oportunidade hoje, de transbordar em vida, poder e autoridade. Porque o mundo tem oferecido morte para as pessoas. E a igreja tem assistido de camarote. Agora é a hora da igreja tomar um posicionamento e começar a oferecer vida. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio para que nós tenhamos o quê? Vida em
abundância. Então é hora de você começar a liberar vida sobre as pessoas e usar do poder e da autoridade que Deus te deu para que você possa transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. É você. É você que Deus quer usar. Por isso nós precisamos transbordar. Transborde. Comece a buscar de Deus. Desenvolva um relacionamento com o Senhor de intimidade, porque poder e autoridade só vêm através de intimidade. É hora de um posicionamento nosso como igreja, de mudar esse mundo que jaz no maligno. Coloque-se de pé. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Eu vou repetir isso para você. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Ou seja, se você, no seu coração, não tem nada, como você pode oferecer algo? Você só pode oferecer para alguém aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você é seu. Muitas pessoas não têm nada para oferecer, porque são pessoas vazias. São pessoas que vêm à igreja, são pessoas que frequentam um culto, tem pessoas que têm, foi como o Anderson disse na sexta-feira. Eu nunca vi Deus usar o Anderson como usou ele na sexta-feira. Abaixa a bola, viu? Não deixa entrar no seu coração. O Anderson falou algo assim, ó, você tem 30 anos de crente e você ainda não entendeu o que é o evangelho. Você tem 30 anos dentro da igreja e continua andando como uma criança. Irmão, tem que ter bagagem para falar um negócio desse. Eu falei, o Anderson vai apanhar aqui. Mas Deus usou ele. E que Deus continue usando. Que ele continue transbordando como ele transbordou na sexta-feira. Que continue. Por quê? Porque é verdade. Muitas igrejas, até parece uma coisa assim, é marcante, uma coisa que todo mundo fala. Muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Que vão lá só para bater o cartão ou para passar o final de semana porque não tem nada melhor para fazer. Porque se tivesse algo melhor para fazer, nem no culto vinha. É uma realidade. A pessoa que está cheia, ela não consegue ir para outro lugar a não ser adorar o Senhor. Uma pessoa que está cheia de Deus, a vida dela é falar de Deus. Da boca dela não sai outra coisa a não ser Jesus. Jesus pode, Jesus transforma, me transformou. Da boca de uma pessoa que está cheia de Deus não sai outra coisa a não ser vida. Porque a pessoa que tem vida dentro dela, ela não consegue ver morte em lugar nenhum. Porque quando a morte se levanta perante uma pessoa que está cheia de vida, ela declara vida sobre aquele local. E aquele local passa a reviver. Esse é o problema da igreja atual. Ela vê um lugar que está morto. A primeira coisa que ela fala é, não tem mais solução. Em vez de falar para tudo tem solução, a pessoa fala, não tem solução. Essa é a igreja de hoje. Ah, meu marido já não tem mais condição. Esse aí não dá nada. Olha para mim. A minha família
não meus pais. Eu já falei isso aqui antes. Quantos declararam: você não vai dar nada, o seu futuro é morto com a boca cheia de formiga. É isso que vão encontrar você. E se eu continuasse no ambiente que eu estava, realmente isso ia acontecer. Porém, existiam pessoas que oravam por mim e pela minha família, que declaravam vida sobre a nossa família. Quando eu imaginei na minha vida que Deus ia colocar um rebanho nas minhas mãos, para de declarar o que você vê. Começa a profetizar aquilo que o Senhor quer que você profetize. Vida. Profetiza vida sobre teu marido, sobre a tua esposa, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre a enfermidade. Profetiza vida. Vida. Porque é isso, transborda sobre as pessoas aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Esse poder e essa autoridade que está dentro de você não é só para você, é para você dar o que você foi chamado para servir. Transborda aonde você for. O ambiente não pode mudar você, você tem que mudar os ambientes. Você não pode se contaminar, mas você tem que contagiar aonde você está. E para que você possa contagiar, você tem que transbordar. Você tem que permitir o leão que está dentro de você rugir. Para de miar nos ambientes e começa a rugir. Você não foi chamado para ser gato, você foi chamado para ser leão. E filho de leão é leão. Não tem o ditado que diz: filho de peixe, peixinho é? Então filho de leão, leãozinho é. Você foi chamado para isso. Para rugir aonde quer que você vá. Porque dentro de você está algo que é maior do que o mundo pode te oferecer. É o Espírito Santo. Então transborde. Transborde no poder. Transborde dentro da tua casa. Profetize na tua família. Profetize sobre teus filhos. Não o que você vê, mas aquilo que você quer, no nome de Jesus. Curve sua cabeça. Pai, levanta, Senhor, uma igreja, Senhor, que transborda, Senhor, no teu poder. Levanta, Senhor, uma igreja, Senhor, que tem muito mais, Senhor, para oferecer do que para receber. Eu quero, Senhor, profetizar sobre essa igreja, a Igreja Ministério Vida, Senhor. Poder e autoridade, Senhor. Aonde quer que eles entrem, Senhor, ali, Senhor, será feita a diferença. Eles, Senhor, profetizarão e as coisas começarão a acontecer. Eles começarão a declarar e as portas começarão a se abrir. Eles começarão a orar e as pessoas começarão a ser curadas. Eles começarão, Senhor, a profetizar. Oh, Senhor. E a vida começará a fluir de novo, Senhor. Porque sobre eles, Senhor, eles têm poder. Eles têm autoridade no mundo espiritual, Senhor. Porque, Senhor, se Tu é com eles, quem será contra eles? Como diz, Senhor, a Tua palavra, se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Por isso, Senhor, eu quero declarar sobre essa igreja vida. E vida, Senhor, em abundância. Uma vida, Senhor, que vai contagiar, Senhor.
todos e tudo, Senhor, que estiver ao redor deles. Porque a partir de hoje, Senhor, essa igreja transbordará do teu poder em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. É para Ele. Irmãos, eu quero